A história da Arca de Noé é um dos relatos mais fascinantes e icônicos da Bíblia Sagrada cristã. A história é bem conhecida. Deus, frustrado com a corrupção da humanidade, decide destruir tudo através de um dilúvio cataclísmico. Um homem chamado Noé é instruído por Deus a construir uma enorme arca para salvar sua família e um par de cada criatura viva da terra. Mas a história da Arca de Noé não é apenas uma história antiga contada na Bíblia. Recentemente, arqueólogos descobriram evidências de uma inundação cataclísmica na Mesopotâmia, a área geográfica em que se acredita que Noé tenha vivido. Esses achados sugerem que a história da Arca de Noé pode ser baseada em eventos reais. O dilúvio cataclísmico que é mencionado na Bíblia é consistente com a hipótese de que um enorme maremoto ou uma enchente glacial causou a inundação do vale do rio Tigre e Eufrates. Estes dois rios na realidade são a espinha dorsal da Mesopotâmia. Alguns historiadores dizem ser possível que a história da Arca de Noé seja baseada em contos orais transmitidos por gerações, para preservar a memória de um evento real. No entanto, a história da Arca de Noé é mais do que apenas uma história sobre um desastre natural. É uma história sobre fé, perseverança e esperança. Noé é retratado na Bíblia como um homem justo e obediente a Deus, mesmo enquanto construiu uma arca enorme em meio à descrença geral, tal qual os cristãos hoje em dia a respeito do Apocalipse. A história da Arca de Noé pode ser vista como um conto de fantasia por alguns, mas contém uma mensagem importante para os dias atuais. A história nos lembra da importância de preservar a natureza, proteger o meio ambiente e de crer que Deus cumpre o que fala. Assim, ao preservar cada animal, a arca é um símbolo para o homem proteger a diversidade da vida na Terra. É uma história que nos lembra que, mesmo diante do desastre, ainda podemos encontrar esperança e salvação. A construção da arca foi um grande desafio para Noé e sua família. A Bíblia descreve a arca como uma estrutura enorme, com 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Para se ter uma ideia do tamanho, um côvado equivalia a cerca de 45 centímetros, resultando em 35 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Comparando com objetos e veículos modernos, a Arca de Noé seria maior que um campo de futebol, e com dimensões semelhantes a um navio cargueiro de médio porte ou a um edifício de 10 andares. Em termos de comparação com objetos terrestres, a Arca de Noé seria maior do que a maioria das aeronaves comerciais modernas, como a Airbus A380, que tem cerca de 73 metros de comprimento. Também seria maior do que muitos edifícios icônicos, como a Estátua da Liberdade, que tem cerca de 46 metros de altura. Embora a Arca de Noé fosse impressionante para a época em que foi construída, ela seria relativamente pequena comparada aos maiores navios modernos. Como o navio porta-container Exema Maersk, que tem cerca de 400 metros de comprimento e capacidade para transportar mais de 15 mil contêineres. Noé e sua família trabalharam incansavelmente na construção da arca, enfrentando o ceticismo e zombaria daqueles que não acreditavam em suas palavras sobre o dilúvio vindouro. O próprio Deus, segundo a Bíblia, chamou um par de cada animal terrestre, além de aves e répteis, e os trouxe para a arca. A Bíblia também afirma que após Deus fechar a porta, a chuva caiu sobre a terra por 40 dias e 40 noites, cobrindo toda a superfície do planeta, matando todos os seres vivos que não estavam na arca. Após a chuva parar, a Arca de Noé encalhou no Monte Ararat, na atual Turquia. Noé e sua família, juntamente com todos os animais, puderam deixar a arca e começar uma nova vida na Terra. É interessante notar que muitas culturas têm lendas e histórias sobre um grande dilúvio, o que sugere que o relato da Arca de Noé não é exclusivo da Bíblia e esse detalhe o torna histórico.
Embora a história da Arca de Noé tenha sido questionada e ridicularizada ao longo dos anos, os achados arqueológicos recentes sugerem que um elemento de verdade na história. Por exemplo, uma equipe de cientistas da Universidade de Columbia descobriu evidências de um grande dilúvio que ocorreu no Mar Negro há cerca de 7.600 anos. As evidências indicam que a água do Mar Mediterrâneo invadiu o Mar Negro, inundando a região e forçando as pessoas a migrarem para outras áreas. Outro achado arqueológico importante foi a descoberta de uma grande embarcação na região de Durupinar, na Turquia, que é considerada por alguns estudiosos como a possível Arca de Noé. A embarcação tem cerca de 150 metros de comprimento e é de madeira, o que coincide com a descrição da arca na Bíblia. No entanto, ainda não há consenso sobre se esta é ou não a verdadeira Arca de Noé. A Bíblia também não especifica qual tipo de madeira foi utilizada na construção da Arca de Noé. Mas alguns estudiosos acreditam que a madeira de cipreste ou de gopher, mencionadas na Bíblia como sendo usadas na construção da arca, poderiam ter sido as escolhidas. O cipreste é uma madeira densa e resistente, que é frequentemente utilizada em construções devido à sua durabilidade e resistência à água. Essa madeira é encontrada principalmente no Oriente Médio e em outras regiões com clima semelhante. Já a madeira de gopher é mais difícil de identificar. Aproveite e deixe seu like para continuar. A história da Arca de Noé também nos ensina a importância da obediência e da confiança em Deus. Noé foi escolhido por Deus para salvar as criaturas da terra, e ele obedeceu essa tarefa, mesmo quando as pessoas ao seu redor duvidavam e o ridicularizavam. A história nos ensina a importância da obediência e da confiança em Deus, bem como a importância da preservação da natureza e da diversidade das espécies. Mais do que isso, a história nos lembra que, mesmo em meio à adversidade, ainda podemos encontrar esperança e começar de novo. A história da Arca de Noé pode ser vista como um paralelo interessante para a ideia do homem de encontrar um novo planeta para viver através da corrida espacial. Assim como Noé construiu a arca para escapar do dilúvio que iria destruir a Terra, a humanidade está atualmente explorando a possibilidade de encontrar novos planetas para viver. Caso a Terra se torne inabitável devido a mudanças climáticas ou outros desastres. Da mesma forma que a Arca de Noé foi projetada para abrigar e preservar uma variedade de espécies animais. Os projetos de colonização planetária atuais também visam preservar a diversidade biológica e cultural da humanidade. No entanto, há diferenças significativas entre a história da Arca de Noé e os esforços atuais de colonização planetária. Enquanto Noé construiu a arca como uma resposta a um evento específico, temporário, ocasionado pelo pecado da humanidade. Os projetos de colonização planetária são uma resposta a uma preocupação contínua e crescente sobre a habitabilidade da Terra, também fruto da destruição por atos errôneos da humanidade. A colonização planetária é uma tarefa muito mais complexa e desafiadora do que construir uma embarcação para escapar de um dilúvio. A tecnologia ainda não é ideal para tornar a colonização de outros planetas viável. Há obstáculos a superar: a distância, falta de recursos naturais, adaptação do corpo a novos ambientes e ética. É importante lembrar que essa não deve ser a única solução. A Bíblia apresenta uma mais certa e definitiva, diante do caminho que a humanidade está tomando: o arrebatamento bíblico. Este assunto será o tema do nosso próximo vídeo. Não perca! Deixe seu like e se inscreva. Compartilhe e comente. Ative o sininho.